Shalom a todos que estão acompanhando esta mensagem. Hoje, mensagem 15 do dia 17/8/2020, aqui no nosso podcast do canal Fábio Pires. Nós vamos falar hoje sobre o tema As Congregações Primitivas, segundo Atos dos Emissários ou Atos dos Apóstolos, como muitos queiram, capítulo 15. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Lá no Instagram nós estamos em @Fabio73book, @CEETDerzahav, @CEETDerzahavGO, e a nossa mais nova página é @Relacionamentos da Torá, com algumas dicas de reflexão, textos sobre relacionamentos conjugais e relacionamentos de amizades, onde nós trazemos uma mensagem, na verdade, que vai fazer com que você possa refletir sobre como é o seu relacionamento da sua vida de casado e como que é também o seu relacionamento com relação à amizade, às pessoas que te cercam, temas de reflexão. Queremos também enviar um grande abraço para o nosso irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada. Enviar também um grande abraço para o nosso irmão Isaías Navi, do canal Isaías Navi aqui no YouTube. Lembrando a todos também que estamos presentes no WhatsApp com os grupos Estudos Origens Hebraicas e o grupo Estudos do Judaísmo 2. Já são grupos que têm aí 5 e 6 anos respectivamente, e já realizamos trabalhos interessantes para os irmãos que querem estar mais presentes dentro da fé hebraica. O retorno às raízes dos nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov. Nós prezamos muito por isso. No dia de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre como eram as congregações formadas por Shalom HaShaliach, como se dava a conversão naquela época. Lembrando que não existia a palavra igreja, essa palavra, ou eclésia, foi dada pelo grego quando romanizaram, ou greco-romanizaram o Novo Testamento, a Brit Hadashah, escrita por homens judeus, não é? Que não perdeu a essência do pensamento hebraico, mas infelizmente colocaram o pensamento greco-romano para com essas cartas, e nós sabemos o que aconteceu, o que deu. Quando a gente fala sobre isso, irmãos, aqui nós não estamos pinchando, demonizando o cristianismo, não, irmãos, ok? Nós estamos, na verdade, dando os fatos históricos de como o cristianismo se desviou verdadeiramente da proposta original que foi dada pelo Eterno na pessoa de Yeshua HaMashiach. É que a nossa mente hoje funciona de uma forma do qual nós estamos acostumados, né, a enxergar aquilo que nós vemos ao nosso redor e acharmos que tudo foi desta maneira como nós vemos hoje lá no passado, e não foi. Afirmamos categoricamente que Yeshua não fundou nenhuma nova religião. Isso significa que ele não quebrou a Torá do Eterno. Isso significa que ele não passou à frente do Eterno em algum tipo de ordenança, em algum tipo de ordem, algum tipo de diretriz. Ele não inventou absolutamente nada novo, nem assim fizeram os seus seguidores, principalmente o chamado apóstolo Paulo, ou no hebraico Shalom HaShaliach. Então o propósito desse podcast é trazer esses fatos à tona e mostrar como se deram essas mudanças, o que poucas pessoas sabem. Aquilo que também os cursos de teologia não dizem, né, porque defendem piamente a criação do cristianismo, tendo na pessoa de Shalom HaShaliach, tendo na pessoa do apóstolo Paulo, como o chamado apóstolo dos gentios e o formador do cristianismo. O que, na verdade, é um grande absurdo, porque da boca dele não saiu nenhuma palavra de formação de uma nova religião. Ele pregava para os judeus, para os Yehudim. Não tendo este êxito, ele foi, na verdade, levar a sua mensagem, a mensagem das boas novas, para os não-judeus, como o próprio Yeshua tinha colocado, e de pregar a
todas as nações, né? Então, para levar a novidade de vida, para levar a mensagem da Torá, a mensagem de arrependimento. E nós sabemos que isso está acontecendo até os dias de hoje, até que chegue a plenitude dos não-judeus, dos dispersos, ou dos goim, ou dos gentios, como muitos queiram. Aqui nós defendemos as duas casas, sim, porque é uma realidade, esta realidade existe. Os dispersos da casa de Israel são verdadeiramente os chamados goim, tanto é que o goim, como estrangeiro ou não judeu, ele tem imputado dentro da palavra o aspecto de ser disperso, né, da antiga divisão de Israel, quando a Israel do Norte foi levada pelo cativeiro na Babilônia, em Bavel, e muitos, na verdade, lá, ficando 70 anos, muitos se dispersaram e não voltaram para Israel e foram habitar outros locais da Europa. Então foram levar o quê? Costumes, levaram o conhecimento da Torá e formaram famílias, e isso foi se desenvolvendo, né? E os talmidim, os seguidores de Yeshua, que certamente foram instruídos a esse respeito por Yeshua, mas nós não temos tantas narrações, não temos tanto conteúdo na Brit Hadashah sobre isso. Eles receberam essa determinação de levar a palavra do Eterno para que justamente essas pessoas pudessem ter a noção da salvação sob o nome de Yeshua HaMashiach. Vamos deixar algo bem claro também, e nós falamos sobre esse aspecto ontem, na live que nós fizemos no dia 16/8 lá no Instagram, junto com o Moré Gleidson Ferreira, e dizendo que para esses conversos não lhes era imputada a guarda severa da Torá. Claro, imagine você mudando de vida, você fazendo uma mudança, principalmente numa mudança espiritual, uma mudança psicológica, né, mental e espiritual, e havendo essa mudança, os que se chamavam de judaizantes, né, os crentes, desculpa, irmãos, os judeus não crentes em Yeshua, eles tentavam fazer o quê? Forçar os novos convertidos a fazerem a Brit Milá, por exemplo, a fazerem a circuncisão, sendo que isso não era fator determinante para a fé dessas pessoas. Então, lhes era apresentado o testemunho de Yeshua, o testemunho daquele homem que morreu num madeiro, para que eles pudessem, em primeiro lugar, entender esta obra da salvação e aí sim passarem a cumprir gradativamente, lentamente, os diversos aspectos da Torá. E se a pessoa quisesse fazer a Brit Milá, ela faria. Shalom Shalia nunca proibiu isso. O que ele estava colocando em xeque era de se fazer isso logo de cara, e é isso que nós precisamos entender, e é isso que o cristianismo deturpa, indo contra esta ideia inicial de se receber a mensagem da salvação, fazer a Brit Milá. Não era esse o propósito para os novos convertidos. E é isso que nós precisamos entender hoje também. Nós vamos falar também sobre Brit Milá, sobre circuncisão em programas futuros. Tudo bem? Vamos então, a gente está tentando fazer isso da maneira mais didática possível, irmãos. Por quê? Porque cabe, né, ao Moré, no meu caso, que nós possamos ser mais didáticos o possível para com os irmãos, para que possam entender. Nós temos ótimos programas na internet, temos ministérios que fazem excelentes estudos, inclusive a esse respeito, então nós estamos recheados. O nosso programa, o que o Eterno nos concedeu, bendito seja Ele, é mais um dentre esses vários estudos que existem. Aqui nós não estamos chamando a responsabilidade, como algumas pessoas falam em seus programas. Aqui você vai aprender. Isso não existe, irmãos. Isso chama-se egoísmo. Isso, na verdade, não é, me desculpem, ter o Espírito Eterno. Aqui você vai, como eu ouço de vez em quando, né, aqui você vai aprender verdadeiramente. Isso não existe. Isso é petulância, isso é arrogância. Então, dizemos o contrário. Nesse programa você vai incluir mais um valor, mais um grupo de informações para aquilo que você já sabe, e não queremos tomar aqui nenhum tipo de exclusividade. Vamos fazer então a nossa oração para a leitura da Brit Hadashah.
que diz assim, lá na página 65 da Bíblia Judaica Completa do Dr. David Stern. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha kemeshichenu goalenu moshenu, kapohatenu, va'adonenu, ve'et sifrei bereit ha'adasha, le'amenu lechol hamim. Baruch atah Adonai, noten Yeshua HaMashiach. Amém. Então vamos lá. Agradecemos aos irmãos que estão já presentes aqui conosco. Muito obrigado, irmãos, pelo apoio, que vocês, na verdade, estão apoiando a obra do Eterno. Isso é muito importante nós deixarmos claro, tá? E que, na verdade, esse trabalho é feito somente pela permissão dele. Bendito e exaltado seja o seu nome. Se você tiver Bíblia junto contigo, de preferência tenha, é fundamental, Atos dos Apóstolos, ou Atos dos Emissários, capítulo 15, que diz assim: Entretanto, alguns homens desceram de Judá para Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos: Vocês não podem ser salvos a menos que se submetam a Brit Milá da forma prescrita por Moshe. Isso os levou a uma grande contenda e discussão com Shaul e Barnabá. Ou Barnabá seria, no caso, como se conhece como Barnabé. Por isso a congregação designou Shaul, Barnabá e alguns outros para propor esta Sheilá, esse discurso, nesse desafio aos emissários e anciãos em Jerusalém. Assim que foram enviados pela congregação, seguiram um caminho atravessando a Fenícia e Shomron, contando em detalhes como os não-judeus tinham se voltado para o Eterno, e essas notícias trouxeram muita alegria a todos os irmãos. Vamos parar um pouquinho aqui. Então já existia, na verdade, nessa época, um momento de estar levando a palavra do Eterno para que as pessoas pudessem invariavelmente recebendo a palavra do Eterno. E isso causava uma grande alegria. Não-judeus recebendo a palavra do Eterno, não-judeus recebendo a palavra de salvação, porque essa era a função de Israel. Então, em saber que esta era a função da nação de Israel, desde que ela foi constituída, e muitas pessoas não aceitam isso, saber que esta função era de trazer salvação, era de trazer, através da palavra da Torá, e agora uma mensagem muito mais fortalecida, através do sacrifício de Yeshua HaMashiach, em sabendo disso, os seguidores de Yeshua assim o fizeram, anunciando a palavra do Eterno para outras pessoas, ok? Foram enviados 70 também. 70 emissários, não podemos esquecer, não eram apenas os 12 Talmedim, né? Eram mais 70 pessoas que assim o fizeram. Então vamos trazer aqui um comentário muito interessante lá do comentário judaico do Novo Testamento do Dr. David Stern, porque aqui a gente também, daquilo que a gente fala, nós temos que fazer a prova, né? Então a gente traz um livro lá do meio acadêmico de um homem judeu messiânico, nasceu judeu, teve a sua crença em Yeshua HaMashiach, passou pelo processo, e ele fez um livro chamado Comentário Judaico do Novo Testamento. Então é todo o Novo Testamento sob a ótica original judaica. Então ele diz assim, já do verso 1 até o verso 29. Né? Determinados capítulos do Novo Testamento são unicamente importantes para os judeus messiânicos, pois tratam diretamente do tópico central do judaísmo messiânico. Quando a gente fala do judaísmo messiânico, nós colocamos também do judaísmo nazareno, ok, irmãos? Fazemos as duas pontes, a mensagem é para os dois grupos. O que significa ser judeu e, ao mesmo tempo, crer em Yeshua? Como se faz justiça às duas condições? Esse é um dos capítulos, junto com Atos 21, Romanos capítulo 7, versos de 9 a 11, Gálatas capítulo 2 até o capítulo 4, Efésios capítulo 2, Carta aos Hebreus, judeus messiânicos, capítulos 7 a 10, Jacó, isto é, Tiago, capítulo 2 e tantos outros. Então,
o que nós lemos aqui, nós temos na menção da obra, comentário judaico do Novo Testamento, que diz assim: alguns homens de Yehudá, como lemos agora. O versículo 24 nos diz que esses homens faziam parte da comunidade de Jerusalém, mas que não tinham autorização para ensinar os irmãos. O tema de mestres sem autorização também é discutido em Gálatas capítulo 2, verso 11. Talvez fossem situações diferentes, as opiniões acadêmicas diferem, né? Mas seja como for, havia semelhanças entre elas. Então, vamos dar uma olhadinha lá no versículo 24, que diz assim: ouvimos dizer que algumas pessoas saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram com a sua conversa, transtornando a mente de vocês. Então aqui, Shaul comentando, né, para os novos conversos, dizendo que pessoas não autorizadas para trazerem um ensino, como nós lemos aqui agora, vieram para confundir a mente dos goim, a mente dos não-judeus. Assim, 25, decidimos de forma unânime escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos queridos amigos Barnabá e Shaul, que têm dedicado a vida na defesa do nome do nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, o Messias. Portanto, enviamos Yehudá e Silas, e eles confirmarão pessoalmente o que lhes escrevemos. Então, havia pessoas especificamente para trazer as boas novas, para falar da mensagem da Torá, da mensagem de salvação baseada no testemunho de Yeshua. Não era qualquer um que podia fazer isso. Isso é muitíssimo importante, né? E como nós sabemos disso, na verdade? Porque se a gente voltar lá no verso 19 do capítulo 15, nós temos assim: portanto, minha opinião é de que não devemos pôr obstáculos no caminho dos não-judeus, dos goim, que estão se voltando para o Eterno. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster, primeiro, das coisas contaminadas, devem se abster, no caso, contaminadas por ídolos, né, de comidas que iam para os deuses, como acontece até hoje nas religiões afro, por exemplo, da fornicação, né, da imoralidade, devem se abster do que foi estrangulado, então não podiam comer carne sufocada, e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés, é anunciado em todas as cidades e as suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat. Bom, então vamos lá. Como que essas pessoas passavam por essa conversão? Essas pessoas não eram obrigadas a receber toda a carga da Torá. Quando se fala em carga, quando se fala, na verdade, em peso para essas pessoas, não é que a Torá fosse pesada, não, mas cumprir todos os recursos, todas as ordenanças, todos os temas da Torá, isso se tornava pesado para um novo convertido. É o que, inclusive, acontece com muitas pessoas que saem do sistema católico protestante e vêm para o judaísmo. Elas vêm já querendo, né, cumprir tudo aquilo que elas podem, sem respeitar a própria capacidade delas. Em primeiro lugar, já erram, muitos se vestem de preto e branco. Isso não é um erro gigantesco. Esse é o grande ponto. Naquela época isso não existia. Vamos deixar isso bem claro para quem inclusive for ouvir esse podcast. Não havia o conceito de roupa preta e branca. Existe o conceito de roupa preta e branca dentro do judaísmo ortodoxo ou ultra-ortodoxo, porque, na verdade, existe um luto por causa do templo. Então isso é muito importante nós deixarmos claro nesse ponto. O que nós queremos deixar também evidenciado é que o judaísmo pregado naquela época era um judaísmo farisaico. O judaísmo que nós temos preponderante hoje é um judaísmo rabínico. O judaísmo que nós evidenciamos é o judaísmo fundamentado nas palavras de Yeshua HaMashiach. Isso é muito importante. Então, quando nós vamos fazer, nós vamos
tratar, na verdade, de cumprir a vontade do Eterno, né, nós que não recebemos uma educação judaica nas nossas famílias, nós que estamos, independente de termos judeus ou não, como eu já expliquei, já complementei em outros podcasts, se você tem um judeu na sua família ou não, independente disso, você sente esse chamado ardente para cumprir a vontade do Eterno, isso é possível para você. Baruch Hashem por isso. Então o Eterno tocou no seu coração, principalmente agora, no final dos tempos, onde o remanescente vai se destacar. Então, este remanescente, a sua principal característica é ser um cumpridor de todos os mandamentos. Não de 9, mas os 10 mandamentos. Isso é fundamental. Vocês sabem que tipo de mandamento que eu estou querendo colocar. O 4º mandamento, que foi escondido, inclusive, pela Igreja Católica e também continua sendo escondido pela Igreja Protestante. Então isso é importantíssimo. Então este reconhecimento é importante. Mas se você vier para Teshuvá, fizer este resgate e já querer trabalhar, se você quiser trabalhar aspectos que ainda não são importantes, como eu citei o caso da roupa, que isso não representa algo importante para a nossa emuná, para a nossa fé, você está começando, na verdade, imputando isso de uma maneira desnecessária. Se eu for querer utilizar uma roupa preta e branca, depois são outros 500. Por que eu não uso roupa preta e branca, por exemplo? Porque eu não faço luto por causa do templo, irmãos. Isso não é necessário para mim, isso não é importante para mim. Para outras pessoas, sim. Mas isso para mim não é importante. As outras pessoas fazem, muitas vezes, sem um critério de análise correto. Então eu convivi num meio onde algumas pessoas usavam preto e branco, usavam chapéu, por exemplo. Isso não tem necessidade, irmãos. Mas respeito a posição desses irmãos. Eu não posso denegrir isso. Eu não posso trazer uma mensagem jocosa a esse respeito. Mas eu, particularmente, não vejo nenhuma necessidade. Por quê? Porque existem judeus também que se vestem com roupas de cores alegres, roupas coloridas, porque para eles celebrar a vida, celebrar assim a alegria de estar no Eterno é o mais importante. Então, perfeito, vamos continuar. Então na verdade, nós sabemos, irmãos, que invariavelmente nós estamos atrelados a essas características, né, de não termos nas nossas costas, né, um peso de temas da Torá que nós não vamos conseguir cumprir. Era isso que Shaul Hachalia colocava para esses irmãos. Tá? Vamos continuar. A menos que se submetam a Brit Milá da forma prescrita por Moshe. Perdão, então esses irmãos judaizantes queriam imputar isso sobre esses novos convertidos. Vamos ver o que o comentário judaico no Novo Testamento nos diz. A condição especificada para a salvação é, na verdade, uma forma concisa de designar algo muito mais abrangente. Esses homens de Yehudá estão insistindo na necessidade de os gentios se tornarem judeus em todos os sentidos. No verso 5, eles deixam isso mais claro, pois acrescentam explicitamente que os gentios devem ser orientados a observar a Torá de Moshe, referindo-se tanto à Torá escrita quanto à Torá oral. Essa condição extrapola os requisitos para a salvação individual estabelecidos pelo Tanar, isto é, pelo Antigo Testamento, falsamente conhecido como Antigo Testamento, no judaísmo ou pelos emissários. O Tanar afirma, e que cita a passagem em capítulo 2, verso 21, todo que invocar o nome de Adonai será salvo. E isso estava correto deixar marcado para os gentios. Repito, todo que invocar o nome de Adonai será salvo. O judaísmo ensina que para serem salvos, os gentios precisam apenas obedecer às 7 leis estabelecidas desde os tempos de Noé. Os livros de Romanos, Gálatas e Efésios têm como tópico central a igualdade de judeus e gentios diante do Eterno, quando o assunto é a salvação. Esses livros deixam claro que a observância da Torá, tal como se aplica aos judeus, não é uma condição para a salvação de um gentio. Assim, duas atitudes constituem uma ameaça grave
a pregação das boas novas. Exigir que os gentios se convertam ao judaísmo é sustentar o ensino subjacente à exigência, pois se os indivíduos que não nasceram na cultura e sociedades judaicas forem obrigados a se tornarem judeus antes do Eterno reconhecer a fé que possuem, um bom número bem menor de gentios vão se dar ao trabalho de aceitar as boas novas. Essa questão é real. A fé no Eterno e em seu Messias pode transcender a cultura judaica? Um gentio pode tornar-se, na verdade, um seguidor de Yeshua sem se tornar também um judeu? É uma das ironias supremas da vida nesse planeta que a pergunta seja hoje exatamente a pergunta oposta. Um judeu pode tornar-se seguidor de Yeshua, o Messias, sem se tornar goi? Assume-se como certo que a resposta é não. É o que supõe boa parte da comunidade judaica que se opõe à possibilidade de um judeu passar a confiar em Yeshua. Nossa mensagem hoje será uma mensagem curta, irmãos. Tá? Nós estamos terminando nesse momento porque vamos deixar, na verdade, a sequência dessa mensagem para o dia 19, para quarta-feira. Por isso que também nós começamos um pouco mais cedo. Eu tenho também um compromisso a realizar. Vamos deixar aqui marcados de que quando fomos enxertados na oliveira, nós assumimos um papel de cumpridores também da Torá, das mesmas leis do Eterno. Mas o judeu ele tem características próprias, nós sabemos disso, como disse agora da roupa, por exemplo. Isso remete ao judaísmo rabínico. O que eu quero colocar, irmãos, é que nós devemos respeitar aqueles que não receberam uma tradição judaica e, se estiverem numa condição que agrade ao Eterno, em cumprindo a Torá, mas não tudo o que é colocado para o judeu, obviamente, eles sim serão aprovados pelo Eterno, mas que o testemunho de Yeshua seja evidente na vida dessas pessoas. Bem como também o judeu precisa aceitar ter o testemunho de Yeshua, mas o judeu não vai deixar de realizar os seus ritos, os seus rituais, se ele tiver o testemunho de Yeshua. É esse o ponto que nós queremos colocar. Vamos fazer então essa devida reflexão. Nós voltamos na quarta-feira. Essa é a porta de entrada, a porta de abertura para o nosso estudo. Eu agradeço a todos vocês, meus queridos amados irmãos, que acompanharam a mensagem 15 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema As Congregações Primitivas segundo Atos dos Emissários, capítulo 15. Nós vamos continuar na próxima quarta e na próxima sexta-feira sobre esse assunto. Então, dias 19 e 21 de agosto, este assunto vai continuar. Acompanhe conosco. Acompanhe-nos nas redes sociais, @Fábio73book pelo Instagram. Acompanhe aqui conosco também, canal Fábio Pires no YouTube. Dia 23, agora, teremos uma live importante com o nosso amado irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, pelo canal Verdade Revelada. Domingo, às 15 horas, vamos falar sobre a Torá, a importância do cumprimento da Torá. Esse assunto, as congregações primitivas segundo Atos dos Emissários, capítulo 15, continuará então na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã. Agradeço a todos que estiveram aqui ouvindo a nossa mensagem, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach, vos conceda um excelente dia, uma excelente semana na sua presença. Shalom, shalom.